prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, pessoal. Eu sou a Patrícia, para quem não me conhece, sou CEO da Destaque Consultoria Médica. É um prazer estar aqui com vocês de novo, é meu segundo evento aqui no Lapidário. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Trabalho com médico há 15 anos e já passei por tanta coisa com vocês, né? Tantos momentos, e a gente vê ali fragilidades, vê pontos fortes, pontos fracos. E a ideia, assim, o convite hoje que eu quero fazer para vocês é realmente sair um pouco mais reflexivo do que vocês entraram aqui. Então, é um bate-papo, né? Vamos dizer assim, mais inspiracional, talvez? Sim, o tema pede isso, né? Mas nós precisamos, isso faz toda a diferença hoje, nós termos e desenvolvermos um mindset de crescimento. Então, vamos abrir a mente, vamos olhar fora do ângulo, vamos sair da caixinha, vamos olhar de outra maneira, daquela maneira que a gente não está acostumado, porque como nós vivemos hoje? No piloto automático. A gente acorda, a gente faz as mesmas coisas, a gente vai para o consultório, a gente atende, a gente volta correndo, a gente pega filho, a gente tem marido, é uma correria. E a gente vive assim. E vive, e vive. Vai chegar no final do ano, você olha aquele seu bloquinho de metas, se você fez, você fala, check aqui, esse não deu tempo, esse eu não consegui, aí você joga para outro ano, e você joga para outro ano, e é assim que as coisas vão acontecendo. Então, o meu objetivo hoje com vocês aqui é, primeiro, tentar mudar um pouquinho do mindset de crescimento, né? Na verdade, desenvolver o mindset. O que é esse tal desse mindset? Porque quando a gente muda isso, você, consequentemente, vai melhorar e vai mudar a sua qualidade de atendimento no dia a dia do seu consultório. E o que é isso, né, quando a gente fala mindset? É a forma que a sua mente está configurada. É o padrão. Cada um pensa de uma maneira. Você pensa de uma maneira, eu penso de outra, do mesmo assunto. Mas nós não podemos ter aquele mindset fixo. O que é o fixo? A gente não muda. Sabe aquela assim, às vezes, cabeça dura? Poxa, tem ali uma situação, você viu que outra situação é melhor, que alguém te ajudou, que alguém falou algo diferente para você, e você está convicto ali na sua opinião. Isso é um mindset fixo, que não é saudável para o dia a dia. Já o mindset de crescimento é quando você consegue olhar de uma outra maneira, quando você recebe feedbacks bem, quando você ouve verdadeiramente alguém, uma opinião, um conselho. Sabe, a gente não está sempre certo. E não é legal estar sempre certo. É sempre bom ter outras opiniões, olhar diferente, sair do nosso ângulo. Quando a gente consegue ser adaptável a isso, a nossa vida fica muito mais fácil. Vocês passam a ter mais qualidade de vida, vocês ficam mais felizes no dia a dia nas ações. Como a gente desenvolve isso, né? A primeira coisa, que é um passo importante, é estabelecer objetivos. Qual é o seu objetivo hoje dentro da sua vida, pessoal e profissional? E aí a gente fala um pouco ali de propósito. Sabe aquela coisa, por que eu acordo hoje de manhã? Qual é o meu propósito? Então, qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? O que você se desafia a fazer de diferente? E tem que desafiar. Por quê? Errar é humano e a gente vai errar e está tudo bem. O problema é que a gente tem medo de errar. E eu vou dar um exemplo aqui. Trabalho com marketing há muitos anos. A própria rede social, o médico, ele às vezes não faz porque ele tem medo do que o outro vai achar. Ele tem medo da exposição. Ele tem medo da opinião dos outros. Ele não está fazendo por ele. Ele está fazendo para o outro. Sendo que, na verdade, ele tem que fazer por ele e ele tem que fazer para o paciente dele, para a persona dele, para o lead dele. É com isso que ele tem que se importar, mas não. O nosso interior é maior no sentido de falar assim, ai, não ficou legal, não ficou bom, eu não vou fazer. E aí, o que acontece? Você não faz. E aí você procrastina e você deixa para frente, você vai deixando e acaba não fazendo. E um outro ponto é buscar feedbacks, que a gente fala. Então, tenha pessoas de confiança dentro do relacionamento de vocês. Seja um colega, seja alguém da família, seja um gestor, seja um consultor, seja um mentor. Alguém que possa olhar para você de fora e te dar uma opinião verdadeira daquilo que está acontecendo com você. Porque a gente não consegue enxergar isso nós mesmos. É muito difícil, porque a gente está dentro da situação. Então, a gente precisa de alguém de fora. E aí, eu trouxe um livro bem bacana,
Esse livro, se vocês não conhecem, da Carol Dweck, Mindset, é bem interessante, é um livro curto, mas que dá vários insights, e ela fala, na mentalidade de crescimento, os desafios são excitantes e não ameaçadores. Então, olha que interessante. Então, tá tudo bem ser difícil, tá tudo bem a gente ter que subir obstáculos, superar alguma coisa. O desafio tem que mover vocês, de alguma maneira. Ele tem que mover vocês, porque é onde vai fazer com que vocês cresçam. Qual é um mindset comum aqui na prática médica, que eu vejo muito, e até eu estava ali na salinha ali atrás, quando vocês estavam perguntando, discutindo, falando de vendas e tal, falando assim, eu não passo preço, eu não gosto, eu tenho medo, né? Aquela coisa que a gente vê muito. É um mindset comum do médico. O mindset comum, ele tem medo, por exemplo, um médico, um dermatologista, um nutrólogo, um plástico, que às vezes precisa olhar para o paciente como um todo e passar um plano de longo prazo, porque ele precisa tratar o paciente ao longo prazo e não naquele momento, ele tem que passar um plano de longo prazo. Mas muitas vezes ele não passa. O que ele passa? Ele passa só aquela queixa imediata do paciente. Por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo de achar que o paciente vai achar que é muito comercial, ou que ele não precisava de tudo aquilo. Existem vários medos ali, mas isso está aqui dentro da cabeça. É dentro da cabeça que a gente precisa mudar. Qual é a consequência quando você não passa um plano, por exemplo, de tratamento de longo prazo para o paciente? Muitas vezes ele vai fazer esses outros tratamentos em outro lugar. Porque todo mundo precisa de um plano de tratamento completo. É a forma como você passa isso. É a forma como você vende isso dentro da sua consulta. Um outro ponto comum, aqui até coloquei, né, um dermatologista que tem medo de indicar procedimentos associados. Então, assim, eu só vou indicar o laser dessa vez, porque se eu indicar o laser com injetável, vai ficar muito caro. E aí o paciente vai se assustar e não vai comprar. Então, você já tem esse bloqueio antes de falar para o paciente, antes de mostrar para ele que ele precisa de um tratamento de médio e longo prazo, que para tratar a pele ele precisa de uma associação de tratamentos. E aí você vai explicar. Não é vender, é você mostrar a importância daquilo. É aquela coisa que a gente fala, vamos colocar um valor, vamos agregar um benefício, porque o preço ele é uma consequência. E a única coisa que vocês não podem fazer no dia a dia é entrar na briga de preço. Porque essa briga ninguém ganha. A comparação. Então, como que você vai agregar valor, benefício dentro dos seus tratamentos? Agora, já o mindset de crescimento, o médico que tem uma cabeça já moldada, né, para o comercial, para o sucesso, ele vai olhar o paciente com 360. O paciente chegou com uma queixa na face, ele vai perguntar do corpo, ele vai perguntar de outras coisas, ele vai fazer um cross-selling entre as especialidades da clínica, ele vai trabalhar o paciente como um todo. E está tudo bem. Ele está olhando para o paciente. O dinheiro ali é uma consequência daquilo que o paciente vai precisar. Mas, às vezes, nem o paciente sabe que ele precisa de tudo aquilo. Ou, pior, o paciente chega querendo ficar parecido com alguém ou fazer um procedimento que um amigo fez que não é indicado para ele. E aí você tem que fazer o quê? Montar um plano de tratamento personalizado para ele e mostrar que é importante ele fazer esse plano, que aquele tratamento não vai dar resultado, que o ideal para ele é esse outro tratamento. Então, tudo começa dentro da nossa cabeça. Tá? Então, clínicas que são lideradas por médicos de mindset de crescimento tendem a cultivar mais a inovação, vão atrás de um aprendizado contínuo, estão sempre trazendo novidades. O paciente hoje é ávido por novidade. Ávido. Ele liga nas clínicas, você tem tecnologia nova, você tem um procedimento novo, eles querem isso. Se você não tem essa cabeça de olhar para fora, você vai ficar para trás. Então, é um exercício, sabe? Assim, não, difícil, Patrícia, é difícil mesmo, eu sei, é difícil, mas assim, é um exercício, tem que virar um hábito, porque senão a gente vai jogando igual as metas, joga para outro ano. Né? Eu não fiz nesse ano, joga para outro ano. E aí a gente vai jogando, e a nossa vida vai passando, não é verdade? Quando a gente fala de transformar o mindset, eu sempre gosto de falar assim, tenha um mentor. Tenha um advisor, um consultor, alguém que possa trilhar um caminho de sucesso com você. Alguém que olhe para você de uma maneira diferente. Não seu marido, não um colaborador seu, alguém de fora, que olhe só para você, só te analise e consiga extrair ali o melhor que você tem, o potencial todo que você tem, e que faça você desenvolver isso.
Pode ser através de um consultor, uma consultoria, pode ser através de mentorias, efetivamente sessões, mas tem alguém que possa ajudar você a pensar diferente, a fazer coisas novas todos os dias. Depois que você tem essa mentoria, que ele te dá caminhos, né, abre um pouco o seu olhar para outros horizontes, para novas oportunidades, coloque isso em prática. Treine, treine, treine. Nada melhor do que o hábito. É treinar e depois avaliar, ver se está funcionando, pedir feedback, entender se aquilo que você fez mudou, fez sentido. Veja que é uma metodologia. Eu trouxe 3 depoimentos de médicos que trabalham com a gente que eu queria compartilhar com vocês. Vou passar aqui o vídeo. O Dr. Tiago Alcântara é um médico nutrólogo de Ribeirão Preto. Olá pessoal, meu nome é Tiago Alcântara, sou médico do esporte, sou proprietário da Revive Clinic aqui em Ribeirão Preto. E sei que vocês estão participando desse evento incrível sobre mindset de crescimento. Eu gostaria de compartilhar com vocês quando que foi a minha virada de chave. Eu sou a 4ª geração de médicos da família. Meu tio era um cardiologista super querido na cidade e decidiu se aposentar. Simplesmente, depois de 40 anos clinicando, ele fechou o consultório dele. Vocês conseguem imaginar isso? Ele tinha uma empresa sólida, o consultório dele, há 40 anos, que fechou sem ele colocar um centavo no bolso. Pouco tempo depois, o meu primo, sobrinho desse meu tio, ele fez odonto e tinha criado uma rede de clínicas populares. E depois de 10 anos de existência, essa empresa dele, ele vendeu por alguns milhões. Exatamente isso. Pessoal, o mercado da área da saúde é um dos mercados que mais crescem no mundo. E cabe a gente escolher qual lado que a gente quer ficar. No conforto, porém sem grandes ambições, de vender a nossa hora todos os dias, ou a gente empreender, podendo melhorar drasticamente a nossa qualidade de vida. Eu espero de verdade que essa história verídica possa impactar vocês de alguma forma, assim como impactou a mim. Grande abraço para vocês aí. O Dr. Tiago é um querido, quando eu trabalho com ele há 2 anos, e quando a gente começou a trabalhar, ele tinha uma clínica pequenininha em Ribeirão, faturava, vou falar porque ele libera falar, tá? Autorizado. Ele faturava uma média de 150 mil por mês, e ele falou assim, Patrícia, eu quero crescer, mas eu não sei, estou perdido. Eu tenho vontade, eu tenho ideias, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei, mas o que ele tinha? Ele tinha vontade, ele tinha ambição. E aí a gente começou um trabalho com ele, a gente já está há 2 anos e pouquinho com ele. Ele já passou 1 milhão de faturamento, a clínica dele já expandiu 3 vezes. É um médico que está voando, agora vai passar 6 meses em Paris, fazendo um curso lá. Mas a gente ajudou? Ajudou, mas veio dele. A gente falava, direcionava, ele fazia. Direcionava, ele fazia. Então, a importância de ter alguém ali ajudando vocês, como mentor, faz muita diferença vocês realmente conseguirem atingir ali o objetivo. Já o Dr. Sérgio é um cirurgião bariátrico também, cliente nosso, e ele falava assim, para mim foi muito fácil perceber que o que acontecia com eles? Eles trabalhavam muitas horas e tinham um faturamento muito baixo. Eles viviam basicamente de consulta e não indicavam procedimento. E aí, quando ele foi ver que ele poderia não só trabalhar menos e ganhar mais, aumentando o ticket médio, tendo outras especialidades dentro da clínica, fazendo associação de cross-selling e upselling dentro da clínica, ele também dobrou o faturamento. Então, assim, é um tempo, é de um dia para o outro? Não. Mas, se você começa a trabalhar essa transformação, isso acontece. A mesma coisa foi do Dr. Sérgio Maia, que é um nutrólogo de Campinas também. Então, assim, ele tinha muito medo de indicar protocolos de alto ticket. Ele tinha medo. E aí eu falei, mas doutor, o que o seu paciente fala? Aí ele falava assim, não sei. Eu falei, como você não sabe? Não, eu não passo. Então, assim, ele nem passava. Era tão, assim, a cabeça fixa que o paciente ia falar não, que ele nem chegava a tentar. E aí a gente foi desconstruindo isso, ele foi tentando 1, foi tentando 2, e hoje tem um ticket médio altíssimo. Então, assim, é o hábito, é o exercício, mas precisa partir de vocês. Vocês vão precisar identificar dificuldades no dia a dia de vocês e trabalhar essas dificuldades. E para cada dificuldade que vocês encontrarem, vocês vão precisar criar um plano de ação. Sabe, igual a gente faz com a nossa equipe? Quando a gente faz uma análise SWOT, quando a gente olha, fazer um planejamento estratégico, a gente vê lá os pontos fortes, fracos, e aí, dos fracos, a gente pega e coloca responsáveis para trabalhar aqueles pontos, cria plano de ação, é a mesma coisa aqui.
quais são os pontos falhos, fracos no seu dia a dia hoje. Vamos colocar um plano de ação para isso. Pode ser que você não consiga, nesse momento, ajustar, mas vamos colocar numa linha do tempo? Vamos colocar que esse aqui eu começo por esse, é minha prioridade. Prioridade 0 é esse aqui. Daqui a 2 meses, 3 meses, eu vou para esse outro. Mas tenham isso escrito como um planejamento. Entendam que vocês vão errar. E está tudo bem. A gente aprende com os erros. Mas o importante é fazer. É alinhar o seu propósito. Então, assim, o que você faz hoje é o que você gosta mesmo? É o que você quer? A autorreflexão é importantíssima para você ter uma visão do futuro, uma visão do seu negócio. Você vai precisar exercitar isso para conseguir realmente chegar onde você quer chegar. Só que, para isso, você tem que ter, primeiro, estabelecido seu objetivo e meta. Senão, você vai andar e não sabe para onde você vai. Você só vai. Né? E aí, você não sabe nem o que alcançar. Então, ter esse planejamento prévio é extremamente importante. E eu sempre falo que a gente tem que tirar da imaginação e colocar na ação. É o mais difícil. Que é assim, eu sei que eu preciso fazer isso, mas como eu faço? Como eu faço isso? Então, normalmente, esse ponto, né, que a ação é o que separa sonhadores de realizadores. É o mais difícil. Mas é o que vocês precisam focar a partir de hoje, naquilo que realmente é difícil. É lá que você tem que concentrar seus esforços. Porque o que é fácil, vocês já fazem. O que é fácil. A gente precisa olhar para o difícil. Porque é o difícil que vai fazer vocês subir escada, subir degraus. Não é o fácil. O fácil já está aí. Então, é importante que você planeje isso, desenvolva esse plano de ação com sabedoria. Como eu falei, se puder, tenha um mentor junto e comece a implementar. Não tente fazer tudo de uma vez também. Às vezes, você vai identificar vários pontos falhos dentro desse seu processo, e aí você vai querer colocar tudo em prática. Não vai dar certo. Precisa aos poucos. Coloque por prioridades, prioridade 0, 1, 2, 3, menos importante, mais importante, o nome vocês vão dar. Mas tenha isso de uma maneira organizada. Tenha isso dentro de um Trello, dentro de um Notion, dentro de um post-it, em qualquer lugar, numa agenda. Mas tenha isso escrito em algum lugar para que isso guie vocês. Se você não tem isso escrito, sabe o painel? Um painel que guia, né, do carro, do avião, vocês têm que ter esse painel. Qual é o seu painel de metas? Né? Qual é o seu painel de propósito? Onde você quer chegar? A gente está, daqui a pouco, começando um novo ano. Né? Como eu vou querer o meu 2025? O que eu vou trabalhar cada mês? Eu vou precisar de ajuda? Não vou precisar? O que eu vou precisar desenvolver? E aí entra uma coisa importantíssima, pessoal. Equipe. Tenha uma equipe forte do seu lado. A gente não consegue fazer nada sozinhos. Vocês vão muito mais longe se vocês tiverem pessoas boas, fortes e qualificadas junto com vocês. É assim que se trilha um caminho de sucesso. É difícil hoje contratar? É difícil. Eu acho que nunca esteve tão difícil contratar pessoas como hoje. A gente faz recrutamento e seleção, a gente deve estar com mais ou menos 25 vagas em aberto hoje para contratar. E assim, está difícil. Está difícil. Mas a gente acha? A gente acha. Mas então, veja, eu fui num congresso no início desse ano, que eu assisti uma palestra de um americano, que ele falou assim, quando você demite uma pessoa e você contrata outra, o tempo de aprendizado para esse novo colaborador chegar no que você precisa são 10 meses. Imagina só, toda hora que você tiver que dispensar alguém da sua equipe, você esperar 10 meses para ele estar pronto do jeito que você quer. Então, é muito mais válido e inteligente você treinar quem você tem hoje dentro e ter essas pessoas certas. Então, assim, se você já detectou que essa pessoa não tem o perfil, demita. Eu gosto muito de uma frase que é, contrate devagar e demita rápido. Se você viu que não vai servir, você não pode. Não teima, porque não vai dar certo. Nessa hora, tem que trabalhar o desapego? Tem que trabalhar o desapego. Assim, vocês têm uma clínica, um negócio. Tem que funcionar. E ele vai funcionar com as pessoas certas nos locais certos. Então, o ideal é que vocês treinem, né, eduquem a sua equipe para que elas são parte importante do seu processo.
E você vai precisar superar os desafios. Porque quando a gente cresce, toda mudança gera um desconforto, né? Para a gente ganhar alguma coisa, a gente perde alguma coisa para ganhar outra. E é difícil perder, né? É difícil ficar chateada, é difícil falhar, é difícil errar, mas faz parte. Faz parte da vida. O importante é você não cair quando acontecer isso, quando você estiver sozinho, quando tiver um problema com o paciente, quando tiver um problema com a equipe, um problema em casa. É usar isso como um aprendizado. Por que aconteceu isso? É olhar e falar, ok, vou pegar isso e vou levar isso para um outro nível. Isso não pode te abalar. Quando você tem um mindset de crescimento, isso não te abala. Isso te fortalece. Porque você entende que aquilo aconteceu por algum motivo. E pode efetivamente ter sido uma falha sua. E está tudo bem. Você vai aprender com esse erro. Mas tem que aprender. Tem que olhar para aquilo profundamente e falar, não posso deixar isso acontecer de novo. Então, é um exercício que vocês vão falar. Né? Falhas são oportunidades de aprendizado e crescimento. Não se esqueçam disso. E aí, quando a gente fala de propósitos e desejos, mentes grandes têm propósitos. As outras têm desejos. Propósito é aquele objetivo maior que guia a sua vida, que guia seus projetos. Desejo é o que você quer. Eu estou com desejo de comer uma pizza agora. Passou. Comer a pizza, passou. Então, não confundam propósito com desejo. Vocês têm que ter propósito. Qual é o seu propósito? É mais fundo, né? É uma conversa mais profunda. Mas é algo que a gente precisa exercitar e pensar. Porque, senão, a gente vive só com desejos. E a gente não tem propósito. E o que nos leva lá na frente é o nosso propósito. Hoje, as grandes marcas de todos os segmentos, elas colocam o propósito hoje muito à frente, até mesmo na comunicação, porque é um diferencial para o cliente. O que você acredita, no que você defende. Então, isso precisa estar na sua comunicação, isso precisa estar no seu storytelling, isso precisa estar na sua consulta de alguma forma. E aí, quando você tem esse equilíbrio entre o propósito e o desejo, você consegue efetivamente estar bem ali com você mesma. E implementar a mudança. Então, busque, número 1, autoconhecimento. Primeira coisa, se entenda, veja o momento que você está e o que você quer fazer. Defina as suas metas. Metas claras, alcançáveis, dentro de uma linha do tempo. Tenha uma ação consistente, coloque numa linha do tempo e vá ajustando. Vá ajustando sempre. Não é um planejamento que você faz e deixa guardado, sabe, na gaveta? Não. Ele não pode estar num caderno que você guarda na gaveta. Ele tem que estar num lugar que você olhe todos os dias. Em algum lugar, na porta do armário, em algum lugar vai estar lá o seu plano de metas. O seu propósito, para você olhar todo dia. Sabe quando você acorda mal, aí você olha e fala, opa, não dá para passar o dia mal. Não dá. Meu propósito é muito maior do que meu desânimo. É muito maior. Só que isso tem que estar na nossa cara, porque se não está, a gente vive aonde? No piloto automático. E aí, no piloto automático, a gente não se importa com isso. Então, precisa estar aparente. Opa. E aí, quando a gente fala de inovação, é algo de criar, de personalizar, de inventar. É algo que precisa estar dentro da cabeça de vocês o tempo todo, porque a gente vive na era da inovação. É IA, é inteligência artificial, muitos recursos, muitas ferramentas que hoje vocês já podem usar dentro do consultório médico para ajudar. E que às vezes você nem tem esse olhar, porque você está tão preocupado com outras coisas, que você não está olhando a tecnologia e a inovação que está aí a seu favor e que vai te ajudar a trazer novos pacientes, porque você está com um mindset fixo, só pensando, agindo de alguma forma muito engessada. Então, não fechem o olho para a inovação. Veja que o mercado de estética, né, de medicina estética, ele vai crescer até 2028, uma média de 6% ao ano. Então, um crescimento enorme, que só vai aumentar, 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 aumentar. Então, olhar para a inovação é algo importante. Dentro do seu segmento, do seu setor, da sua especialidade, como você pode inovar? Como você pode fazer diferente? Então, é exercitar esse tipo de inquietação dentro de vocês para realmente fazer diferente. E aí a pergunta é se vocês estão prontos para isso.
né? Estão prontos para dar um passo diferente? Vi muitas carinhas assim, uns suspiros, né? Mas a gente precisa estar. Por quê? O crescimento começa onde a zona de conforto termina. Então, desafie-se a evoluir constantemente, porque só dessa maneira vocês vão conseguir trilhar novos caminhos e conseguir mais sucesso no que vocês já fazem hoje. Muito obrigada pelo tempo de vocês.